hoje no programa 9 Minutos a gente dá continuidade à entrevista com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o desembargador Pedro Valls Felrosa. Presidente, teve uma frase que dos últimos anos, que ficou clássica, de um assessor do ex-presidente Bill Clinton, quando ele estava discutindo no staff lá a respeito de fatores que poderiam influenciar o desempenho do candidato, quando o cara virou para o outro e falou, é a economia estúpido, é a economia estúpido. Acho que a gente poderia repetir aqui, é a política estúpido, né? É a política estúpido. Porque tudo que o senhor está nos dizendo desde ontem passa necessariamente pela política. Não estou nem falando da política no sentido da estrutura convencional da representação partidária, não. Dou uma visão política mais abrangente de como nós estamos pensando a nossa época à luz das transformações que a tecnologia imprimiu, né? É verdade. Então, está se falando aí de reforma de postura. Nós temos uma situação aqui no Espírito Santo hoje, está muito clara, está sendo colocado a questão de uma desobediência civil que já foi preconizada por um grande escritor americano, Henry Thoreau, que inspirou Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi se inspirou em Henry Thoreau com o livro A Desobediência Civil e com o livro de Leon Tolstói, O Reino de Deus está em vós, a fazer a rinça na Índia, que derrubou, ou seja, ele proclamou que leis injustas não devem ser acatadas. Se deve ou não deve, não me cabe, não estou na altura de discutir isso, só sei que isso é fato histórico. Eu quero dizer a respeito da ruptura de um contrato social. O senhor acha que está havendo um risco de ruptura de um contrato social? Bom, sobre isso eu gostaria de fazer dois comentários. O primeiro é o seguinte: nós temos que buscar como fim de todo esse movimento o aperfeiçoamento das instituições. Em momento algum, uma população, não importa de qual país seja, pode substituir as instituições. Nós temos que ter poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, nós temos que ter Ministério Público, nós temos que ter prefeituras, nós temos que ter isso tudo funcionando bem. Claro, nada poderá se sobrepor ou substituir a essas instituições. Então, quando a gente fala em ruptura de ordem, a gente deve tratar de aperfeiçoamento de instituições. Esse há que ser o objetivo final. E complementando essa primeira observação, chegaria então na segunda. É muito comum as pessoas dizerem que o Estado existe, o Estado em sentido amplo, que o Estado existe para servir aos seus cidadãos. Nada mais falso. O Estado não existe para nos servir. O Estado é uma entidade abstrata que foi criada para que nós pudéssemos ter existência legal, nome, direitos. Então, nós aqui existimos na dependência de um Estado, nós precisamos dele. E a partir do momento em que esse Estado se forma, que ele se compõe, ele passa a ter interesses próprios, personalidade própria. E esses interesses do Estado não se confundem com os nossos, e muito pelo contrário. Muitas vezes eles são contrários aos nossos interesses. Então, é tarefa de cada população buscar o maior nível possível, o maior nível de proteção possível frente ao Estado. Essa tem sido a grande luta da humanidade através de milênios. Essa luta agora será recrudescida, será ampliada por conta das facilidades de comunicação. Vamos a um exemplo concreto. Está lá nos Estados Unidos da América o caso da espionagem sobre os cidadãos. Esse é o Estado avançando sobre a cidadania. A cidadania está reagindo, está querendo elevar o nível da convivência e da proteção do cidadão comum frente à autoridade, frente ao Estado. Então, esse é um momento, e eu volto ao dia de ontem, quando nós conversávamos, esse é o momento de cada instituição ao redor desse planeta fazer um balanço. Fazer uma autocrítica. Fazer uma autocrítica. Não existe instituição perfeita, não existe autoridade perfeita, todos nós erramos. É a hora de nós assumirmos, cada um, os nossos erros, as nossas falhas e buscarmos com sinceridade melhorar. Essa melhoria não virá do dia para a noite. Essa melhoria
será muito gradativa, muito lenta, dependerá de toda uma geração, do esforço de toda uma geração. Agora, eu tenho a esperança que nós estamos vendo o início de uma caminhada gloriosa. O senhor mencionou aí poderes, né? Os poderes que, na verdade, afirmam a excelência do Estado de Direito, Legislativo, Executivo, Judiciário, Ministério Público, prefeituras. Eu acho que foi um ato falho, o senhor não mencionou o Congresso nem Câmara de Vereadores. O Legislativo. Ah, bom, então olha bem. E eu quero insistir com essa questão da democracia representativa. Se a gente voltar aos primórdios, né? Todo mundo nas praças, todo mundo se manifestando, o senhor falava, o outro falava, tal. Os filhos dos ricos podiam frequentar as academias onde aprendiam arte e retórica para melhor debaterem, né? Os pobres nem tanto, se bem que mulheres e escravos. Bom, inventou-se a democracia representativa. E o que se tem, aquilo que você falou a respeito de modelo ideal e modelo real. Mundo ideal, mundo legal e mundo real, né? A gente não se sente de momento nenhum representado. Vamos lá. Não se sente representado, presidente. Novamente, dois aspectos. Primeiro, a frase é famosa, a democracia é o pior regime que existe, salvo todos os outros. Vamos ter isso em mente. É uma joia, é um avanço que nós temos. O segundo aspecto a ser pontuado é aquele ao qual eu me referia diversas vezes enquanto presidente do Tribunal Regional Eleitoral. A coisa mais linda que existe é a representatividade, é a autoridade conferida pela população. Isso é lindo. Nós temos que zelar porque essa legitimidade seja plena. Como é que nós podemos fazer isso? Através de eleições verdadeiramente próximas da população, através de eleições que possam expressar a real vontade da população. Em que país isso existe? Muito poucos. O Brasil ainda está devendo, ainda tem esse ponto em sua agenda. Eu só vejo esse caminho para que nós possamos ter um início de caminhada, de recuperação, no que tange a representatividade. É uma eleição que reflita com fidelidade o pensamento de toda uma população. Para mim, esse é o marco zero. Na hora que nós pudermos ter um sistema eleitoral que realmente possibilite a eleição daquelas pessoas preparadas, sintonizadas com a vontade popular, nós teremos, evidentemente, uma grande melhoria em todos os setores. Eu não tenho a menor dúvida, foi uma tese que eu já defendi publicamente enquanto presidente do TRE há 1 ano e meio, 2 anos. Eu estava falando a respeito daquilo que, né, a democracia a respeito de ser ruim pra caramba e disfuncional, mas ainda é melhor do que todos que existem. Sim. Dá para a gente conciliar democracia com meritocracia na prática? Dá. Dá. Eu, inclusive, coloco o grande desafio que está posto diante da sociedade brasileira. Há algumas décadas, a nossa população foi às ruas para que a democracia fosse restabelecida nesse país. Ela foi. Então, nossa geração tem um desafio: provar que é possível desenvolver-se um país com as dimensões do Brasil em um ambiente de absoluta normalidade democrática. E o Brasil tem dado exemplos para o mundo tocantes de que isso é possível e de que estamos no caminho certo. Há ainda um longo caminho por ser percorrido? Há. Agora eu pergunto, que país da dimensão do Brasil conseguiu, por exemplo, colocar para fora de uma presidência da República uma pessoa em clima de total normalidade institucional? É uma pergunta a se fazer. Eu não me recordo de precedente similar no mundo. Eu não me recordo. Nos Estados Unidos costumam matar, né? Mata o presidente, tira o presidente, acabou. Então, nós temos sido capazes de dar profundos exemplos. Agora, é claro que nós temos ainda um longo caminho a percorrer e é hora, e a população nas ruas pede isso, de nós acelerarmos a marcha. É hora de nós andarmos um pouquinho mais rapidamente. É hora de nós provarmos que o Brasil pode se desenvolver, pode se tornar um país riquíssimo, com alto grau de desenvolvimento humano, dentro de um regime democrático, sem qualquer atropelo institucional. É possível. É só a gente querer. Não, mas claro, mas aí, será que nós temos condição de operar
presidente, uma mudança de mentalidade, ou seja, mais do que uma mudança de mentalidade, uma mudança de valor, entranhar em nós esse valor de que o coletivo deve preceder o individual, porque aqui nós somos a terra do jeitinho de levar vantagem, de furar a fila, de se dar bem, de você sabe quem que está falando. Então nós temos interiorizado também o sentimento, infelizmente, de que é pública de ninguém. Vamos lá. Vamos responder essa pergunta olhando as cenas daquelas passeatas que aconteceram nos últimos dias. Dizer-se que havia ali um movimento de estudantes é falso. Vitória não tem tantos estudantes assim. Claro. Dizer-se que havia ali um movimento de sindicalistas é falso. O que nós vimos ali? Ricos e pobres, fracos e poderosos, todos estavam nas ruas imbuídos de um mesmo propósito. E aquelas 100 mil que estavam nas ruas, eu tranquilamente multiplico por 4. Tranquilamente. Pessoas que espiritualmente estavam ali naquela caminhada. Só não estavam lá por uma questão ou outra pessoal, mas pode multiplicar aquilo por uns 4. Então eu acho que eis aí um recado animador. Nós não vamos acabar com a sociedade do jeitinho, com quem está falando. Da patrimonialização. Nós não vamos, exatamente, com o patrimonialismo na administração, nós não vamos acabar com isso nesse ano, nem no ano que vem. É trabalho para uma geração, mas nós estamos no caminho certo. Eu via há algum tempo um estudo do Conselho de Inteligência dos Estados Unidos da América sobre os panoramas para o mundo em 2025. Eles diziam que o Brasil, é um estudo longo, dá umas 300 páginas, e eles mencionavam que o Brasil, a partir de 2019, será o maior exportador de alimentos do mundo e um dos maiores de petróleo. Isso trará para o nosso país um fluxo de capitais, de dinheiro único em nossa história. Esse fluxo de capitais poderá nos levar àquela realidade vivida hoje pelo primeiro mundo, desde que a nossa geração cumpra um dever de casa. Que dever de casa é esse? Reduzir a níveis normais os índices de criminalidade de rua e corrupção no poder público. Se nós falharmos, se nossa geração falhar, nós tenderemos a trilhar um caminho que nos levará à realidade experimentada hoje pela Índia, um país riquíssimo, só que profundamente desigual. Se nós acertarmos, se nós conseguirmos não criar um país perfeito, mas um país mais lógico, nós estaremos então pavimentando o caminho rumo a um ciclo de desenvolvimento sustentável e de longo prazo. Pelo sinal que eu vejo da Voz das Ruas, nós estamos começando a escolher esse segundo caminho, que é um caminho muito bom. Presidente, agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade e disposição em estar conosco nesses 2 dias discutindo esses assuntos. Muito grato mesmo. Uma honra para mim. Para mim, muito mais. Em 9 minutos, a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o desembargador Pedro Valls Fiorroza. Até já. Sou passageiro.